os acontecimentos do nosso século, dos nossos dias, tenham nos levado a olhar para grupos, não é? Casas lotadas, lugares onde aparentemente há um fervor, há um louvor, há uma unção, há um derramar do Espírito. Não são essas as palavras, os termos usados, meus queridos irmãos. Cuidado. Cuidado com o que nós estamos ouvindo e vendo no rádio, na TV, nos auditórios muito grandes. Porque a obra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. E esta obra é perfeita. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: estou edificando a minha igreja, Ele está olhando para uma reunião de homens e mulheres que entregaram a sua vida a Cristo, aceitaram o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele não está olhando para uma multidão de pessoas reunidas em algum lugar, não. Ele não está olhando para um determinado grupo de meia dúzia, não. Nem os milhares reunidos em um lugar, nem a meia dúzia reunida em outro. Quando a gente vem para cá, né, quando a gente vem para a reunião, que é o horário das 8, faltando um pouco para as 8 horas da noite, às 20 horas, a gente vem, e como é um percurso longo, e mesmo nos percursos mais curtos, né, a gente vem passando pelas avenidas, e vê 1, 2, 3, 4, 5, acho que esses dias eu contei 8 igrejas, 8 grupos, salões de reunião, evangélicos, de igreja, vamos dizer assim, de pessoas ali reunidas para aprender a palavra de Deus. Alguns templos grandes, enormes, né? Creio eu, com capacidade para 500 pessoas mais ou menos. E olha lá, se não for mais. Outros menores, né? 100 pessoas. Outros menores, 50. E com muita frequência, nós, quando estamos vindo, olhamos ao passar de carro, para esses grupos. Às vezes, 4 pessoas lá dentro. Foi o que aconteceu sábado passado, no Silvino. Passamos de frente de várias igrejas. E olhando rapidamente, 4 pessoas lá na frente, um quarteto parece cantando, mas um pouquinho sentado ali. Não é isto que o Senhor Jesus Cristo está edificando. Não é número. Milhares ou meia dúzia. Sabe? Também podemos ver igrejas bem construídas nos centros de São Paulo, nos centros de não sei o que, cidades, né? Locais privilegiados, onde o chão é de porcelanato, as esquadrilhas são da melhor qualidade, o teto não sei de que, mármore, alguma coisa lá é de ouro, com corais enormes, com ministério disso e daquilo, com construções que nos enchem os olhos pela localidade que foram feitas e pela qualidade do material que foi administrado ali. Também não é esta igreja que o Senhor Jesus Cristo está edificando. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo não está edificando aquela igrejinha humilde lá, com tábuas de madeira pintadas com tinta óleo, que nem existe mais, agora é esmalte sintético. Esquece esse negócio de tinta óleo. Não é isso. Não é quantidade. Não é beleza da construção. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele diz isso, ele está dizendo de homens e mulheres que entregaram a sua vida a ele. Esta é a igreja que o Senhor Jesus está edificando. E sobre esses, as portas do inferno não vão prevalecer.
Nós fazemos parte da igreja que Jesus Cristo está edificando. Fomos salvos, fomos lavados e entregamos a nossa vida a Ele, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Se fizermos isso, fazemos parte desta igreja. E sabe, é um privilégio muito grande, é um prazer enorme pertencer a esta obra que vai existir eternamente. Onde não existe impérios, onde não existe o diabo, onde não existe o inferno, onde não existe a morte. Mas nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Fazemos parte, se assim nós cremos, que fomos resgatados e que fomos lavados. Nós pertencemos a uma igreja que está sendo edificada pelas próprias mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas cabe a nós, que pertencemos a Ele, viver para a honra e a glória do seu santo nome. E como nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? Como estamos sendo diante de tal responsabilidade? Como tem sido a minha vida? Eu tenho amado esta obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito na minha vida. Eu tenho me dedicado a ela. Eu tenho sido fiel a ela. Ou eu tenho desprezado? Eu tenho negligenciado ser parte de obra tão grandiosa feita por Jesus na cruz do Calvário? Será que os grupos que estão cheios de gente, as igrejas que estão grandes e bonitas, estão satisfazendo meus olhos e eu estou desejando estar lá? Ou será que a presença do Senhor Jesus Cristo está me confortando? Será que eu sou um servo do Senhor como os discípulos eram, a ponto de serem entregues aos açoites? E ainda depois de serem açoitados, né? Açoites, chicotadas. E a história nos diz que os açoites dados pelos israelitas era 40 menos 1, 39 chicotadas. Foram surrados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque entenderam por quem deviam viver, entenderam por quem eram salvos. E saíram de lá, daquela sessão de açoites, considerando, regozijando, felizes porque eram considerados dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Sabe, quando me converti no início, para deixar as amizades, né? Aquelas conversinhas, aquelas baboseiras que a gente gostava de contar, aquelas historinhas às vezes meio pesadas, né? A gente teria que dizer não quando os amigos de outrora viessem falar conosco. Na escola, quando vinham aquelas conversas e você tem que, diante do fato de ter aceitado Jesus Cristo, se excluir das conversas e dos costumes de outrora. Muitas vezes dava medo, vergonha, de ser motivo de piada pela turma, né? Vão falar que sou crente, que sou servo do Senhor e vão pegar no meu pé. E de fato acontecia mesmo. Aquele que se converte, os amigos vão falar assim: nossa, mas o que está acontecendo com você? Aí você tem que dizer: olha, agora eu sou servo de Jesus Cristo e eu não faço mais isso. E aí a turma vem, ó. É o que acontecia. E principalmente para os mais novos, que não têm convicção, certeza, posição, não que não creem no Senhor Jesus Cristo, que não o amam, mas lhes falta maturidade para, com convicção, dizer: o Senhor me salvou e eu não pertenço mais a esse mundo mentiroso.
enganador. E se nós tínhamos medo e receávamos testemunhar de Cristo diante de simples brincadeiras, que dirá se formos açoitados, levados aos tribunais e às cadeias? Pare para pensar, nos nossos dias há países em que se falar de Jesus Cristo da cadeia, da morte, não na época dos discípulos, não, nos nossos dias, nós temos os relatórios dos obreiros, onde irmãos não podem entrar com Bíblia. O nosso irmão Zé Carlos sabe que há países onde os vídeos evangélicos da palavra de Deus não são aceitos, porque o nome de Jesus Cristo não pode ser pregado, e aqueles que testemunham de Jesus são condenados à morte. Os governos ocultam isso, eles não mostram. O povo de Deus padece em muitos lugares. Agora no Brasil é muito fácil. Qualquer entrevista de emprego você vai dizer que é evangélico, porque parece que vai te fazer melhor, vai te ajudar, não é? Mas no meu íntimo, que servo de Jesus Cristo eu sou, o que eu tenho deixado de fazer para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado? O que eu tenho deixado de fazer para que as pessoas entendam qual é o caminho da salvação? E se eu tenho negligenciado isso, se eu não tenho me portado como um servo de Deus, Deus vai cobrar de mim. Com certeza vai. Se eu não tenho vivido para Cristo, não é deficiência, não é falha da obra de Deus. A obra de Deus é perfeita. Não é falha de Jesus que está edificando a sua igreja. Não é falha do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, onde o Espírito Santo dá a um, dá a outro, não é como nós lemos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, se nós não estamos sendo servos e servos de Jesus Cristo, e não estamos honrando a sermos parte do corpo e sermos parte da igreja, não é culpa de Deus, não é falha do Senhor que está edificando com as suas próprias mãos a sua igreja, não é falha do Espírito Santo que concede a cada um de nós, não é? A diversidade de realizações, a sua manifestação visando um fim proveitoso, não é culpa. Mas se isso está acontecendo, a culpa é minha. Eu não deixo o Espírito trabalhar. Eu não recebo dele o que ele quer me dar. Eu não deixo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo falar mais alto diante das tentações. Não deixo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo iluminar a minha vida e fazer com que eu testemunhe diante do mundo. Não é falha de Deus, mas é minha. Então, a obra de Deus é perfeita. Cabe a nós amarmos esta obra, deixarmos que o Senhor Jesus Cristo, com o seu infinito amor demonstrado na cruz do Calvário, nos mostre, de fato, a vida maravilhosa que nós temos que andar. O testemunho que nós temos que dar diante de uma salvação e pertencermos a uma obra tão grandiosa e perfeita e eterna, que foi selada, que foi nos garantida no sangue do Senhor Jesus Cristo. O Espírito nos capacita para todas as coisas. Que nós possamos entender, como Gamaliel disse, se esta obra de Deus jamais se perecer, e que o Senhor Jesus Cristo edifica ela com as suas próprias mãos. Nós entendamos isso, e que nós vivamos, de fato, como servos e servas do Senhor, para louvar e glorificar o seu santo nome. Amém. Amém.